minutos para você tocar. Fazer um fundinho. Eu ia pôr aqui. Isso aí, né, que você falou. Sabe que a gente sabe cantar. Já só baixinho. Mas escuta. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Que Deus o abençoe na sua casa, que Deus o abençoe no seu trabalho, se você estiver no seu trabalho. Que Deus o abençoe onde você estiver. Que este momento de culto seja um momento em que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Eu peço, já que estamos entrando no culto ao nosso Deus, eu peço que você agora faça como se você estivesse na sua igreja. Evite sair para pegar água, evite sair para comer um salgado. Você pode ser tentado, de repente, por estar em casa, a ficar andando. Mas eu peço a você que tente se concentrar no culto e aproveitar todas as partes. Entender que este culto, ainda que seja transmitido, ainda assim é um culto a Deus e deve ser feito com toda a reverência. Então, eu convido, começando o nosso culto, a abrirmos nossas Bíblias lá no Salmo 47. Salmo de número 47. E lerei, peço que você acompanhe na sua Bíblia, em sua casa, o Salmo de número 47, a leitura do Salmo 47. Diz assim a palavra de Deus: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertence os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de louvor. Eu convido aí em sua casa, onde você está,
a cantarmos a Deus o hino de número 19. Celebrarmos ao nosso Deus cantando esse hino. Hino de número 19. Majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos destroçados, perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Que eu e você possamos sempre celebrar aquele que é o Rei da terra, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que tem todo o governo, todo o domínio em suas mãos. Aquele que preserva, sustém o universo todo, inclusive dentro do universo a nossa vida. Façamos o seguinte nesse momento, baixemos nossas frontes e oremos louvando e adorando o nosso Deus. Feche seus olhos e façamos oração nessa hora. Ó Deus, louvado seja teu nome. Quando olhamos toda a tua criação, quando olhamos tudo que existe, percebemos a tua grandeza. Somos levados, ó Pai, a adorá-lo, a render a ti louvor, adoração, porque reconhecemos que tu és o único Deus, o verdadeiro Deus, o poderoso Deus, o Deus que reina sobre todas as coisas, o Deus cujo controle está nas suas mãos, o Deus que é soberano, o Deus que supre tudo aquilo que é necessário para que a vida se sustente neste mundo, ó Pai. Nós louvamos a Ti por aquilo que Tu fazes e o adoramos por quem Tu és. Tu és o Deus santo, o Deus perfeito, o Deus justo, o Rei sublime. E a Tua igreja, ó Pai, nesse momento está reunida para render louvores a Ti, para adorá-lo. E para tanto, ó Deus, sabemos que precisamos da orientação do Teu Santo Espírito. Sabemos, ó Deus, que se não for o Teu Santo Espírito a nos conduzir, nosso louvor não será aceitável a Ti. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos conduza, para que os nossos lábios exaltem a Ti, para que o nosso coração o adore em espírito e em verdade, para que toda a Tua igreja reunida nos seus lares celebre a Ti, ó Deus, que é o Rei dos Reis. Nós rogamos, portanto, ó Pai, a orientação do Teu Santo Espírito e fazemos esse pedido e o adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em louvor ao nosso Deus, eu o convido a abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 32. Assim como reconhecemos a grandeza de Deus, assim como reconhecemos que Deus é santo, Deus é perfeito, nós olhemos para nós mesmos, tal qual o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, nós contemplamos Deus e vemos Deus grandioso, Deus santo, Deus perfeito, Deus poderoso, Deus majestoso. Mas quando olhamos para nós nos vemos imperfeitos, pecadores, incapazes de estar na presença de Deus. E então, quando olhamos para nós e nos vemos desse jeito,
nós sabemos que não temos condições de estarmos na presença do Senhor. No entanto, Deus, em Cristo Jesus, nos dá livre acesso a Ele. Deus, em Cristo Jesus, nos abre as portas para que adentremos na presença dEle. Portanto, nós, nesse momento, faremos a leitura do Salmo 32, dos versículos 1 ao 5, que é um salmo onde é dito que há um tipo de pessoa que é feliz, um tipo de pessoa que é tremendamente abençoada. É aquela pessoa que é perdoada por Deus. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim, e pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade, a iniquidade do meu pecado. Abramos aí nas nossas Bíblias lá, na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Faremos a leitura dos versículos 5 do primeiro capítulo até o versículo primeiro do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus lá na primeira epístola de João. Abra a sua Bíblia aí. Diz assim, acompanhe a leitura. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse momento, é o momento que nos colocamos em Deus, porque olhamos para Deus e contemplamos a sua santidade, e olhamos para nós e nos reconhecemos pecadores. No entanto, nos achegamos em Deus, como estamos, como somos, com uma certeza de que em Cristo Jesus nós alcançamos perdão. Em Cristo Jesus nós alcançamos a possibilidade de adentrarmos na presença do Senhor. Por isso eu peço que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e tenhamos alguns momentos de oração silenciosa, onde eu peço que você coloque a sua vida diante de Deus. Confesse seus pecados, peça a Deus perdão. Peça a Deus que limpe a sua mente, purifique o coração e faça com que você caminhe por caminhos que exaltam ao nome do nosso Deus. Baixe sua fronte. Temos alguns momentos de oração silenciosa. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, nosso irmão, o presbítero Marcelo, fará uma oração de confissão e contrição, pedindo perdão a Deus. Pede a Deus que nos conduza. Baixe sua fronte. Temos alguns momentos de oração silenciosa. Depois de alguns momentos, nosso irmão presbítero fará a oração. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Diante da presença, nós derramamos nosso coração, Pai, reconhecendo que Deus, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, nosso Messias, o que lava e purifica todos os pecados, Senhor. Diante do Senhor, abrimos nosso coração para que o Senhor esteja purificando os nossos mentes, corações, limpando em nós, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Santifica as nossas vidas, ó Deus. Cura as nossas feridas e almas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, esteja fazendo uma grande obra nos nossos corações, ó Pai, no coração do teu povo, Deus.
Deus. Deus, que possa haver, Senhor Deus, transformações em nossas vidas, ó Deus. Que possamos, em nome de Jesus, ó Pai, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ó Deus. Jamais esquecer dos seus benefícios, Senhor, jamais esquecer do Senhor, Pai, em nosso dia a dia, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não mais pecar contra Ti, Senhor. Ajuda-nos a servir o Senhor com dedicação, com muito amor, Senhor. Não permita que os nossos pés vacilem e tropecem em coisas que não são do Senhor, Pai. Mas que nós possamos ouvir sempre a Sua voz, Senhor, a nos direcionar, a nos conduzir por caminhos certos, ó Deus, que conduzem a vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, nesta hora reunida, Pai, diante dessas telas de computador, Senhor, de telefone, de celulares, ó Deus. Que em nome de Jesus, Seu Espírito Santo possa estar tocando cada coração, Pai. Limpando, Senhor Deus, os pecados, ó Deus. Purificando de todo mal, Senhor. Que nesta noite, Deus, possa haver transformações de vida, possa haver libertação, cura de alma, Senhor, em nome de Jesus. Deus, recebe a nossa oração, Pai, como um cheiro suave na Tua presença. Reconhecendo, Senhor Deus, que não somos nada diante do Senhor e que precisamos sempre da Tua boa mão, Senhor Deus, a sempre nos guiar por caminhos certos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a servirmos ao Senhor, a andarmos segundo a Tua luz, segundo os Teus preceitos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro agradecido. Amém. 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 Ainda, irmãos, dando continuidade a esse momento, eu convido a abrir seu inário aí em sua casa no hino de número 74. Hino de número 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Você, depois de ter confessado os seus pecados, tenha uma certeza. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pecados que confessamos são pecados que são perdoados. Por isso, deixe os pecados, volte para Deus, caminhe os caminhos que agradam ao Senhor. Ainda dando continuidade ao nosso culto, eu o convido a abrir sua Bíblia no Salmo de número 147. Salmo de número 147. E eu lerei esse salmo, todo ele, e enquanto eu faço a leitura, os irmãos que cantarão as músicas de louvor ao nosso Deus, virão aqui à frente para que conduzam-nos a canções ao nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas
chamando-as pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar dos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva a Jerusalém e ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Porque Ele é bom e amável, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Celebra a Deus aí na sua casa, acompanhando, cantando até mesmo as canções que agora serão cantadas aqui. Celebra o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria, cantar louvores ao nome do Senhor, porque é bom e agradável louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, louvar-te-ei. Louvar-te-ei de todo o meu coração, Senhor. Contarei todas as suas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Louvar-te-ei de todo o meu coração, Senhor. Contarei todas as suas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Ao teu nome, ó Altíssimo, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Louvado seja o Senhor, porque sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Nós tributamos a Ele, ao Deus eterno. E como é bom saber que Deus é o nosso amigo, o nosso protetor, é o que anda conosco todos os dias. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos louvar com alegria. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Como é bom poder louvar ao Senhor, na verdade? Como é bom poder exaltar o nome do nosso Deus, reconhecer que Ele é tremendo, é majestoso, que Ele é bom. Nesse momento, irmãos, nós passaremos a palavra. Nós temos aí já desde a semana passada, estudado e pregado a respeito dos salmos de romagem. Nós já pregamos o Salmo 120, já fizemos estudos sobre o 121, demos estudos sobre o Salmo 121, pregamos o Salmo 120, ou melhor, desculpe, demos estudos sobre o Salmo 120, pregamos o Salmo 121, pregamos e demos estudo a respeito do Salmo 122, hoje pela manhã 123. Agora à noite, o reverendo Givanildo trará a nós a mensagem a partir do Salmo 124. E a nossa oração é que Deus fale ao seu coração através da palavra ministrada. Eu convido o pastor a vir aqui à frente, para que estejamos orando, e logo após a nossa oração, o pastor tem a palavra. Eu peço a você que preste bem atenção, esteja ouvindo a palavra de Deus, porque nós entendemos que é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Nós até agora falamos a Deus através de orações e através de cânticos e através de hinos. Mas agora nós aquietamos nosso coração para ouvirmos Deus falar a nós através da sua palavra. Por isso, eu peço a você que vai à sua fronte, estarei orando pelo pastor Givanildo e depois então ele tem a palavra. Vamos orar? Ó Deus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, por este culto que prestamos ao Senhor. Sabemos que só estamos prestando esse culto porque o Senhor nos dá a condição e nos permite fazermos, ó Deus. Amém. Por isso, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento. Amém. Pedimos também a Ti, ó Deus, que tome o Teu servo em Tua presença. Amém. Que o Senhor conduza na exposição da Tua palavra, que o Senhor fale ao coração de cada um que nos assista, Pai, que participa deste culto, ó Pai, que está em sua casa, em seu trabalho, na rua talvez, que o Senhor fale aos nossos corações, que tudo, ó Pai, seja para a Tua glória,
para teu louvor e para a nossa edificação. Toma o teu servo mais uma vez, eu peço, Pai. Dirige, ó Deus, que o teu Santo Espírito o conduza. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Deus esteja presente na vida de cada um de nós e também presente no lar de cada um dos irmãos que estão aí a nos assistir nessa noite. É uma alegria muito grande podermos estar aqui. Como falamos na semana passada, o pastor também falou pela manhã, apesar de tudo, né? Apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado no nosso país, nós temos a alegria de podermos, mesmo assim, cultuarmos ao Senhor. Então, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 124. Como o pastor falou, nós estamos fazendo uma exposição dos Salmos de romagem, que eram exatamente os salmos que eram cantados pelo povo de Deus enquanto se dirigiam ao templo para adorar o Senhor. Então, abra a sua Bíblia no Salmo 124. Como o pastor falou, já refletimos no Salmo 120, também no Salmo 121, no Salmo 122 e também no Salmo 123. E hoje nós teremos a alegria e o privilégio de podermos refletir no Salmo de número 124. Quero também aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço aí para todos aqui, né, da sede de Jacupiranga, nossa igreja, também para a congregação ali do Botuquara, grande abraço para todos, também o pessoal de Eldorado e também quero mandar um abraço para o pessoal de Recife que está nos assistindo, para a minha família que está assistindo aí e os amigos também. Então, um grande abraço para todos. Então, abra a sua Bíblia e no Salmo de número 124. Nós iremos fazer então essa leitura, Salmo de número 124. Deus é o nosso protetor e libertador, cântico de romagem de Davi. Diz assim o Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, agradecendo por esse momento, agradecendo pela sua palavra e pedindo também a sua direção, na certeza de que nós somos fracos, nossa mente é limitada e nós necessitamos da ajuda e iluminação do Senhor, para que possamos assim compreender. Vamos orar nessa hora, meus irmãos. Senhor, nós, mais uma vez, nos achegamos diante da Tua santa presença. Não, ó Deus, pela nossa força, mas pelos méritos de Teu Filho amado Jesus Cristo, assim como nós estamos. Ó Deus, nós Te agradecemos por essa noite e pela Tua palavra, que está aberta diante de nós, que já foi lida, Senhor. Mas não adianta nada, temos a certeza de que não adianta lermos a Tua palavra se não formos iluminados pelo Teu Santo Espírito. Rogamos a Deus graça do alto, rogamos a Tua ajuda, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. Nos ajuda que o Espírito do Senhor possa não somente iluminar a nossa mente, de maneira que possamos compreender a Tua palavra, mas que o Teu próprio Espírito, ó Deus, possa aplicar essa palavra ao coração de cada um de nós, transformando as nossas vidas e nos conformando à imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. É a oração, ó Deus, que nós fazemos a Ti humildemente, em nome de Jesus, e com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Graças a Deus por esse momento tão importante em nossas vidas, meus irmãos. A título de introdução, irmãos, eu queria lembrar a cada um de nós uma história de um pai que certa vez estava com seu filho e ele olhou para cima, viu um avião lá em cima a sobrevoar e ele pergunta então ao seu filho. Ele disse: filho, que tamanho é aquele avião? E aquela criança, aquele filho, ele olha para cima, mede o avião assim, e ele diz: pai, o avião é desse tamanho. É pequenininho, desse tamanho. E aí o pai, no outro dia, então ele leva esse filho ao aeroporto.
E ao chegar ali ao aeroporto, ele chega bem próximo do avião. Então ele pergunta agora a esse filho: filho, e agora? Que tamanho é o avião? E o filho então abre os braços, fica ali encantado, abre os braços e ele percebe que o seu braço não consegue medir. Ele se depara ali com a realidade. Veja, perceba, no dia anterior, o menino achava que ele era que era grande e que o avião era pequeno. Mas no outro dia, quando o pai o leva para a realidade, no aeroporto, agora ele percebe que é o contrário. Diante da realidade, ele percebe que ele é pequeno e que o avião é que é grande. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é exatamente isso que acontece na vida do homem que recebe a ação de Deus, a ação graciosa de Deus em sua vida. Quando Deus age de forma graciosa na vida do homem, o homem passa agora a enxergar a realidade. Enquanto o homem não é tocado por essa ação do Senhor na vida, ele sempre enxerga as coisas ao contrário. Ele não consegue enxergar as coisas de forma real. Quando o homem não é tocado pelo Senhor, ele sempre se enxerga grande. Nós somos arrogantes por natureza. Mas quando o Senhor toca em nossas vidas, quando o Senhor toca na vida de alguém, quando o Senhor toca na vida do homem, os seus olhos se abrem e ele percebe a realidade. Ele percebe quem de fato ele é e ele percebe ele percebe quem é Deus de fato. É assim que acontece na vida do homem que é tocado pela ação do Senhor. A ação de Deus em nossas vidas, ela nos faz enxergar a realidade. E esse texto, irmãos, se trata exatamente de um testemunho dado por Davi. E esse testemunho dado por Davi é acerca de um grande livramento realizado por Deus a ele e ao seu povo. A Davi testemunha esse livramento que Deus o dá. Esse texto, irmãos, de forma clara nos fala de libertação. Esse texto, de forma clara, nos fala de resgate. Esse texto, de forma clara, nos fala de redenção. Perceba, não precisamos fazer uma grande análise para perceber o grande ato redentor de Deus aqui descrito pelo salmista. O grande ato redentor de Deus na vida do salmista e também na vida do povo de Deus. A obra redentora de Deus na vida do pecador, irmãos. Ela faz o homem entender a sua total incapacidade de livrar-se por si mesmo. É exatamente isso que o salmista está nos mostrando aqui. A ação redentora de Deus na vida do homem, ela faz com que ele perceba a sua incapacidade. Ela faz com que o homem perceba a sua pequenez. E é exatamente isso que está acontecendo, como nós já falamos. Por isso, irmãos, nessa noite, eu gostaria de chamá-los, convidá-los a refletir sobre o testemunho de um pecador redimido. O testemunho de um pecador redimido. Qual é, então, irmãos, o testemunho de um pecador redimido? Em primeiro lugar, irmãos, é um testemunho que revela dependência da graça de Deus. O testemunho de um pecador redimido é um testemunho que revela a dependência da graça de Deus. Perceba aqui de forma muito clara, o salmista, ele mostra como ele foi afetado pela graça de Deus e como essa graça o tornou humilde. Perceba a atitude de humildade do salmista aqui, a atitude de reconhecimento dessa dependência de Deus. Irmãos, a humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações. Perceba que Davi está reconhecendo as suas próprias limitações. Ele está reconhecendo as limitações do seu povo. A humildade não somente é uma virtude que nos faz reconhecer as nossas limitações, mas também nos faz reconhecer as nossas fraquezas. E é isso também que o salmista está mostrando de uma forma muito clara aqui nesse texto. E não somente reconhecer, mas também agir de acordo com essa consciência. E Davi está agindo também de uma forma clara ao escrever esse salmo. Ele está mostrando que ele tem a consciência das suas limitações, ele tem a consciência da sua fraqueza diante de Deus. É exatamente isso, irmãos, humildade, reconhecimento que está sendo demonstrado aqui na atitude do salmista. Veja que por 2 vezes ele repete a mesma frase. Ele repete o mesmo termo, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Perceba, irmãos, que Davi, ele era um homem de guerra.
Davi era um homem de guerra. Isso é mostrado nas Escrituras desde a sua meninice. Ele já matou o urso, ele já matou o leão, ele era um homem guerreiro. No entanto, irmãos, mesmo ele sendo um homem guerreiro, mesmo ele sendo um homem de guerra, um homem forte, ele sempre reconheceu a sua dependência da graça. Se você for perceber a narrativa de 1 Samuel, ele diz que matou um urso, que matou o leão, mas porque o Senhor o ajudou. Ele nunca deixou de reconhecer isso. E aqui ele está fazendo o mesmo. Só alguém, irmãos, que reconhece suas limitações, só alguém que reconhece suas fraquezas, é que pensa e que age dessa forma diante dos homens e diante de Deus. Davi foi um homem que reconheceu. Nós não sabemos, irmãos, ao olhar para esse salmo, nós não sabemos exatamente qual o contexto em que esse salmo ele foi escrito. De acordo, irmãos, com um escritor chamado Stephen Will, ele diz que uma vez que esse salmo foi escrito por Davi, o Salmo 124 foi escrito por Davi, possivelmente ele deve estar ligado a um dos 3 grandes eventos que Deus concedeu, a um dos 3 grandes eventos de livramento que Deus concedeu na história de Davi, que Deus concedeu a Davi no decorrer da sua história. Então, para ele pode ter acontecido o contexto desse salmo, Davi pode estar pensando naquele livramento que Deus o deu quando ele enfrentou o gigante Golias. Perceba que naquela batalha, Davi, humanamente falando, não tinha condição alguma de ganhar para aquele gigante. Não tinha condição alguma de ganhar para aquele gigante guerreiro. Davi, ele era frágil, ele era muito inferior àquele gigante. No entanto, Deus o livra da morte. Deus dá vitória ao seu servo, e não somente ao seu servo, mas ele dá vitória a todo o povo de Israel. Porque se Davi perdesse aquela batalha, todo Israel estaria agora submisso aos filisteus. Mas Deus o livrou, Deus livrou também o seu povo. Um outro evento que acontece na vida de Davi, de livramento, de grande livramento de Deus, foi quando ele foi perseguido por Saul. Saul, movido por inveja, Saul, movido por ciúme, ele quis a vida de Davi de todo jeito. Ele queria matar a Davi de todo jeito. E teve um evento onde ele já estava bem próximo de encontrar a Davi e tirar a sua vida. Quando providencialmente chega alguém e avisa que a cidade dele havia sido invadida. E então ele resolve voltar. E aquilo, irmãos, foi de fato, o escritor vai mostrar que foi um grande livramento do Senhor também na sua vida. Mas também aconteceu um outro evento, no qual Deus livrou a Davi, que foi exatamente quando o seu próprio filho, Absalão, ele usurpou o seu trono. Quando Absalão ele usurpa o trono de Davi, ele tem que descer, ele tem que sair do trono, ele tem que fugir imediatamente. E ali Davi, cansado, ele foge, e então Absalão ele toma conselhos com alguns sábios, e um dos sábios diz a ele que ele deveria perseguir a Davi porque ele estava cansado, e se ele perseguisse, ele o mataria. E de fato, se Absalão tomasse esse conselho, ele mataria Davi. No entanto, ficou lá um amigo de Davi chamado Husai, e ele dá um outro conselho. Ele disse: não, Senhor, não vamos perseguir a Saul, não vamos perseguir a Davi agora. Vamos esperar ele atravessar, vamos esperar ele descansar. Depois, na noite, nós pegamos ele de surpresa. E providencialmente, Absalão toma o conselho de Husai, e Davi é liberto. Isso foram grandes eventos de livramento na vida de Davi. No entanto, irmão João Calvino, ele vai adiante. João Calvino entende que Davi não escreveu esse salmo somente pensando em grandes livramentos que Deus concedeu na sua vida no decorrer da sua história. Para João Calvino, Davi escreveu pensando também nos livramentos que Deus concedeu a todo o seu povo no decorrer de toda a história. Então, pensando, irmãos, dessa forma, Davi pensando nos livramentos que Deus o concedeu, pensando nos livramentos que Deus concedeu a todo o seu povo, ele diz então: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Pensando exatamente nessa obra de Deus, nesse livramento de Deus, ele diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E ele repete: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Perceba, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. João Calvino, comentando sobre isso, ele diz que não é sem motivo
que ele repete 2 vezes a mesma sentença. Sempre que estamos em perigo, nosso temor é imoderado, mas logo que somos libertados, amenizamos a grandeza da nossa calamidade. E Satanás, então, enganando-nos por meio deste artifício, nos leva a obscurecer a graça de Deus. Perceba, irmãos, que para João Calvino, o fato do salmista repetir 2 vezes essa frase, esse termo, se não fosse o Senhor, é porque nós somos tendenciosos de esquecer a graça de Deus em nossas vidas. Nós somos arrogantes por natureza, logo nós esquecemos da ação de Deus em nossa vida. Por isso o salmista repete 2 vezes, se não fosse o Senhor, foi o Senhor. Nós estamos aqui por conta do Senhor. A igreja está aqui por conta do Senhor. Ele diz no verso 3, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não fosse o Senhor, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui, irmãos, não se trata apenas da crueldade do adversário. Não se trata apenas da crueldade do inimigo. Mas aqui também se trata da desproporção de força. Perceba que o salmista ele usa essa figura de linguagem para mostrar o quanto o inimigo era superior em força. Ele nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A força do inimigo era bem maior do que a nossa. Se não fosse o Senhor, os inimigos nos teriam devorado. Por isso ele diz, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ainda João Calvino, comentando sobre isso, ele diz aqui nesses versos, Davi não está fazendo outra coisa, a não ser atribuindo realmente seu livramento a Deus, reconhecendo que estivera perdido antes de ser libertado. Então é isso que Davi está fazendo. Ele está enfatizando a obra de Deus, o livramento de Deus, ele está enfatizando a sua incapacidade. Davi, irmãos, humildemente, ele reconhece a ação de Deus em sua vida. Por isso, irmãos, diante disso, nós afirmamos que a marca de um pecador redimido não é arrogância. A marca de um pecador redimido, irmãos, é a humildade. E é isso que Davi está fazendo aqui nesse salmo. Ele entende que está aqui não pela sua própria força. Ele entende que estava ali porque o Senhor o libertou. Mas ainda, irmãos, falando sobre esse testemunho do pecador redimido. Nós vimos aqui que, em primeiro lugar, o testemunho de um pecador redimido é um testemunho que revela a dependência da graça de Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, o testemunho de um pecador redimido é um testemunho que revela gratidão pela graça de Deus. Perceba que Davi não somente revela a sua dependência, se não fosse o Senhor, mas ele também testemunha a gratidão pela graça de Deus. Perceba que os versos de 6 e 7 vão nos mostrar isso. O salmista ele começa reconhecendo a sua incapacidade, mas agora ele agradece pela graça de Deus. Ele testemunha a graça de Deus na sua vida. Ele louva a Deus pela sua graça. Um escritor chamado Matthew Henry, ele disse o seguinte: os crentes, e somente os crentes, darão toda a honra de sua salvação ao poder, à misericórdia e à verdade de Deus. Veja, os crentes, e somente os crentes, darão a honra da sua salvação ao poder, à misericórdia e à verdade de Deus. O homem que não foi alcançado pela graça, ele não reconhece isso. Ele reconhece que está de pé pela sua própria força, pela sua capacidade, pelo seu status, pela sua inteligência. Mas aquele que foi alcançado pela graça é o contrário. A graça, irmãos, ela nos humilha. Ela nos faz entender quem realmente nós somos. Ela nos faz entender a grandeza da misericórdia de Deus por nós. Por isso ele diz que os crentes, e somente eles, darão toda a honra da sua salvação ao poder, à misericórdia e à verdade de Deus. E ele diz mais, e olharão para trás maravilhados e agradecidos
pelo caminho através do qual o Senhor dirigiu. Somente os crentes, irmãos, pensam dessa forma. Somente aqueles que foram redimidos pelo Senhor, somente aqueles que desfrutaram da graça de Deus é que pensam dessa maneira. Perceba que foi dessa forma que Davi pensou. Era dessa forma que Davi agia, que Davi se comportava, que Davi vivia. Por isso ele escreve aqui no verso 6, bendito o Senhor. Veja, louvado seja o Senhor. Davi, ele entende, ele engrandece ao Senhor, ele louva ao Senhor pela sua grandeza, pela sua graça. Ele entende que a obra de redenção foi uma grande obra na sua vida e também na vida do seu povo. Por isso ele diz, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Veja, a imagem aqui que Davi usa, irmãos, é uma imagem de um leão que encrava os dentes na sua presa até matá-la. Perceba, aqueles programas de ações, aqueles programas de animais, né? Eu acredito que muitos já viram esse programa. Uma vez eu vi um leão, a ação do leão ao pegar a sua presa. Ele fica ali quietinho, só esperando a sua presa se descuidar. E quando a sua presa ali se descuida, ele dá o bote, ele encrava os seus dentes no seu pescoço. E o leão, ele encrava os dentes no pescoço da sua presa, de maneira que aquela presa não sai mais dali. Ninguém a tira mais dali. E ele segura aquela presa até ela dar o último suspiro. Quando ela dá o último suspiro, então ele a solta e a devora. Mas veja que Davi está dizendo, o Senhor, ele não nos deu por presa aos dentes deles. O Senhor não nos deu. Bendito o Senhor que nos livrou dessa situação terrível. O Senhor nos livrou dos dentes deles. O salmista, ele continua dizendo, salvou-se então a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. É outra imagem que o salmista ele usa aqui para descrever a grandeza de Deus, a grandeza do livramento de Deus. Moody, comentando sobre esse texto, ele disse o seguinte, o salmista nesses versos emprega essas figuras de linguagem para descrever a difícil saída e para exaltar a expressão de gratidão. Perceba, é exatamente isso. Davi, ele usa, irmãos, essas figuras de linguagem para mostrar a difícil saída, ou a impossível saída, até eu diria. Perceba que o inimigo era muito mais forte, o salmista está dizendo, repete várias vezes aqui nesse salmo. Ele diz que se não fosse o Senhor, de forma nenhuma nós estaríamos aqui vivos. Por isso o salmista ele usa essas figuras para mostrar a difícil situação do povo, para mostrar a sua difícil situação em determinado momento da sua vida, mas para ao mesmo tempo levar o povo a entender e exaltar e agradecer a Deus. A gratidão, irmãos, do redimido, ela não se dá apenas pela sua vida individualmente. O pecador redimido, ele não agradece a Deus simplesmente pela sua vida, pelo livramento que Deus lhe dá individualmente. Mas o pecador redimido, ele também agradece a Deus. Ele louva a Deus pelo livramento que Deus concedeu ao seu povo no decorrer da história. Pelo livramento que Deus concedeu à sua igreja no decorrer da história. Perceba que é exatamente isso que acontece nesse texto. O salmista diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ele diz, Israel que o diga. A igreja que o diga. Ele louva a Deus pelo livramento também da igreja. Um escritor chamado Alan Horman, ele disse o seguinte, essas palavras têm sido aplicadas em muitas situações no decorrer da história da igreja. Quando a graça e o poder de Deus se tem demonstrado a seu povo que enfrenta severa opressão e perseguição. Deus preservou não somente pessoas individualmente, Deus preservou a sua igreja no decorrer de toda a história. Por isso, irmãos, por essa razão, aqueles que são redimidos, eles mantêm um coração agradecido. Aqueles que foram redimidos pelo Senhor mantêm um coração agradecido. Portanto, irmãos, o testemunho de um pecador redimido é um testemunho que revela gratidão pela graça de Deus. Ainda, irmãos, nesse mesmo sentido,
ainda falando sobre o testemunho de um pecador redimido, nós vimos que, em primeiro lugar, é um testemunho que revela a dependência da graça de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que é um testemunho que revela gratidão pela graça de Deus. Mas em terceiro e último lugar, o testemunho de um pecador redimido é um testemunho que revela confiança na graça de Deus. Perceba que é exatamente isso também o que está acontecendo aqui nesse texto. O testemunho de um pecador redimido revela confiança na graça de Deus. O salmista, com base em tudo o que aconteceu, agora ele tem esperança e confiança no presente e no futuro. O salmista entendeu que aquilo que Deus fez no passado era suficiente para tratar agora no seu coração toda a ansiedade. Aquilo que Deus fez no passado, os feitos de Deus no passado, agora é suficiente para tratar no seu coração o medo e a insegurança. Alan Horman, ainda comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: enquanto os versículos interpostos consideram o passado, ou seja, os versículos de 2 a 7 consideram o passado, agora a visão é posta no futuro, com uma profissão de confiança no Deus pactual de Israel. Então, veja, perceba que o verso 8, em todo o Salmo, o nome Senhor vai aparecer aí em caixa alta, que vai exatamente remeter à aliança, ao Deus da aliança, ao Deus do pacto. Deus protegeu o seu povo pela aliança que ele fez com ele. Então, confiando nessa aliança de Deus, nessa fidelidade de Deus ao seu pacto, o salmista agora tem confiança no seu presente. E ele tem confiança também para o futuro. Ele entende que Deus ele vai se manter fiel porque ele é fiel ao seu pacto. Ele é fiel à sua aliança. Ele preservou o seu povo no passado por amor do seu nome. Não foi pelos méritos do povo, não foi pelos méritos de Davi, mas foi por amor ao seu nome, por amor ao pacto, por amor à palavra que ele deu ao seu povo. Por isso Davi ele agora se mantém confiante. Por isso Davi ele diz: o nosso socorro, no verso 8, está. Perceba o verbo no presente. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Perceba a onipotência de Deus. O nosso socorro está no Deus onipotente, que criou o céu e a terra. Ainda falando sobre esse texto, F.F. Bruce ele disse o seguinte: com essa prova da graça de Deus, realizada no passado, o salmista estava disposto a enfrentar com confiança qualquer coisa que o futuro lhe reservasse. Perceba que aquilo que Deus fez no passado, exatamente isso que o Salmo está nos mostrando, aquilo que Deus fez no passado, agora dá confiança ao salmista para enfrentar qualquer coisa que viria no futuro, que poderia acontecer no seu presente ou também no futuro. O nosso socorro está em o nome do Senhor, nosso Deus, porque Ele criou os céus e a terra. Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Ainda falando sobre isso, Alan Horman diz o seguinte: nossa confiança em nossa própria força ou realizações devem ser substituídas pelo prazer de possuirmos o nome do Senhor. Como disse no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos, o povo de Deus confia no nome do Senhor. Ele diz aqui, passado, presente e futuro, ele continua sendo o ajudador. E podemos confiar nossas almas nas mãos do fiel Criador. Esse Deus fiel, irmãos, esse Deus que é fiel ao seu pacto, ele nos dá essa segurança. Ele deu essa segurança ao salmista. Os comentaristas da Bíblia de Genebra disseram o seguinte: uma vez que Deus é o Criador do céu e da terra, Israel nada tinha a temer, desde que esse guerreiro divino lutasse ao seu lado. Veja, uma vez que Deus é o Criador do céu e da terra, uma vez que Deus é soberano, o seu povo, Israel, não tem nada a temer, desde que ele esteja do seu lado. E aqui o salmista mostra que Deus de fato está do lado do seu povo. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Por isso, irmãos, o salmista declara aqui de forma clara no verso 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor,
Criador do céu e da terra. Texto, irmãos, maravilhoso para as nossas vidas. Esse texto nos faz refletir em algumas verdades para as nossas vidas. Esse texto nos faz entender algumas coisas acerca de Deus que são importantes para a nossa caminhada cristã. Esse texto, então, irmãos, nos mostra que o Deus que nós servimos, ao analisarmos esse texto, nós percebemos de forma muito clara que o Deus que nós servimos, irmãos, ele não é indiferente para com as situações que nós enfrentamos em nossas vidas e no nosso dia a dia. O Deus que nós servimos, ele não é indiferente para as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ele não foi indiferente para com a vida do seu povo. Ele socorreu o seu povo no momento certo, na hora certa, como diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Deus não é indiferente para as situações, para os problemas que nós enfrentamos. Ele vê todas as situações, ele sabe de todas as coisas, ele conhece a nossa vida. E no momento certo ele agirá. Certamente ele livrará as nossas vidas. Certamente ele nos livrará no momento certo, na hora certa e da forma que ele quiser. A postura que nós devemos ter, irmãos, é a postura daqueles homens, daqueles 3 jovens relatados no livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse, se o Senhor, ó rei, quiser, se Deus quiser nos livrar, certamente ele nos livrará. Mas se ele não nos livrar, se ele não nos quiser livrar, nós nos manteremos fiéis a ele. E Deus, irmãos, ele livrou aqueles homens do fogo daquela fornalha. Deus, ele age no momento certo, ele age na hora certa, ele não é indiferente para as situações da nossa vida. Ele sempre, irmãos, está ao nosso lado, como disse o salmista, o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Irmãos, como povo de Deus, nós devemos, então, diante desse conhecimento de que Deus está conosco, como povo de Deus, nós devemos nos sentir seguros, nós devemos nos sentir amparados, nós devemos nos sentir debaixo da graça divina. Ele é maior. Perceba que o salmista descreve os inimigos como muito grandes, como muito fortes, como muito superiores. Mas o Senhor, irmãos, ele é maior do que todos os nossos inimigos. Por quê? Porque ele é criador do céu e da terra. E isso deve trazer segurança ao nosso coração. Devemos nos manter confiantes. Devemos estar seguros nesse Deus que é criador do céu e da terra. Repito o Salmo 20, verso 7. Uns confiam, o povo de Deus é diferente. Veja, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós, o povo de Deus, o povo que foi alcançado por essa graça, nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Existe uma outra tradução que diz, nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Devemos nos manter e nos sentir seguros por esse Deus que é o Criador do céu e da terra, por esse Deus que livrou o seu povo no passado e por esse Deus que continua livrando o seu povo por amor ao seu nome. O que nós devemos fazer, irmãos, em nossa peregrinação aqui, nesse mundo? Certamente, irmãos, nós seremos atacados, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados nesse mundo, assim o Senhor Jesus Cristo falou. O inimigo, irmãos, ele sempre armará ciladas para nos aprisionar. Ele sempre nos armará ciladas para nos derrubar. Assim como armou para o povo de Deus no passado, ele sempre continuará amando. Mas como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Perceba, aquele que não poupou, foi uma obra já feita, Deus já enviou o seu filho. Se ele não poupou o seu filho, será que ele não nos dará com ele todas as coisas? Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la.
Não há motivos, irmãos, para nós ficarmos inquietos nessa vida. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele é soberano. Ele sempre está pronto a proteger o seu povo. John Stott, ele afirmou algo muito interessante. Quando ele escreveu: ao dar seu filho, Deus deu tudo. A cruz é a garantia de que Deus continuará, infalivelmente, sendo generoso para conosco. Veja, ao dar seu filho, Deus deu tudo. A nossa confiança está na cruz de Cristo. A cruz é a garantia. A cruz é a garantia de que Deus continuará de forma infalível, sendo generoso para conosco, sendo generoso para com seu povo. Meus irmãos, a graça de Deus, ela precisa ser vista em nossas vidas. A graça de Deus, ela precisa ser vista em nossas vidas. Essa graça que nos alcançou, perceba, o salmista, a forma de pensar do salmista, o comportamento do salmista foi afetado por essa graça que ele recebeu no passado. A graça de Deus precisa também ser vista em nossas vidas dia após dia. Ela precisa ser vista em nossa vida através da nossa maneira de pensar. A graça de Deus, ela precisa ser vista em nossas vidas através da nossa maneira de agir. A graça de Deus, ela precisa ser vista em nossas vidas através da nossa maneira de falar. A graça de Deus, ela precisa ser vista em nossas vidas. Ela foi muito vista, de forma muito clara na vida desse salmista. A graça de Deus o tornou humilde. E é isso que a graça de Deus também deve fazer em nossas vidas. As pessoas devem olhar para nós e devem ver a graça de Deus em toda a nossa maneira de viver. Perceba, irmãos, que foram grandes os livramentos que Deus concedeu ao seu povo no passado. Foram grandes. Deus deu grandes livramentos ao seu povo no passado. Mas tudo aquilo, irmãos, apontava para um livramento maior. Porque o maior ato redentor de Deus para com a vida do seu povo, ele se deu quando Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Esse foi o maior ato de Deus, o maior ato de redenção de Deus. Todo aquele livramento que Deus deu no passado apontava para esse maior livramento. Quero finalizar, meus irmãos, com as palavras de Stephen Will, quando ele diz: se Deus nos livrou do salário do pecado, se Deus nos livrou dos tormentos do inferno, se Deus nos livrou das garras de Satanás, por meio do sacrifício do seu Filho, Ele vai nos conduzir até o fim. Essa é a esperança, irmãos. Essa é a certeza que nós temos. Por isso, irmãos, que a nossa vida nessa noite, que a nossa vida possa revelar uma dependência da graça de Deus. Que a nossa vida possa revelar cada dia gratidão pela graça de Deus. Que a nossa vida possa revelar cada dia confiança na graça de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está comigo, pastor. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, a nossa família, que o diga, o nosso casamento, que o diga, a nossa igreja, que o diga. Louvado seja Deus, porque Ele está sempre ao nosso lado, Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que nos mantém. Dando prosseguimento ao nosso culto, e já indo para o nosso final, eu convido a abrir o seu inário no hino 368. Nós cantaremos o hino 368, depois o pastor Givanildo fará a oração final e então impetraremos a bênção. Hino 368, logo após o pastor fará a oração final. Então cantemos 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder
guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegando sempre aos crentes. Deus os guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, no dia venturoso. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Feche seus olhos e oremos com o nosso irmão reverendo Givanildo. Senhor Deus bendito, nós louvamos o teu nome pela tua bendita graça e pelo privilégio, Senhor, que nos concedeste nessa noite. Podemos, ó Deus, estarmos cultuando ao Senhor. Mesmo com os irmãos distantes, cada um no seu lar, na sua casa, o Senhor nos dá essa oportunidade, através da tecnologia, de poder alcançar esses irmãos e podermos juntos louvar o teu nome e cultuar ao Senhor. E também, ó Deus, refletir na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada ato de culto que foi realizado aqui. A nossa esperança, Pai, é que a nossa adoração nessa noite possa estar subindo de forma agradável ao trono da tua graça. Que o Senhor possa se agradar de nós. Nós rogamos isso, Senhor, não pelos nossos méritos, não pela nossa força. Mas nós rogamos isso, ó Deus, pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo. É confiados nele, ó Deus, que nós estamos aqui, somente nele. Somente na obra redentora do teu Filho. Que nós confiamos. Que nós estamos aqui. Que tudo foi realizado. Por isso, Pai, nós temos essa esperança e ao mesmo tempo essa certeza de que a nossa adoração subirá, estará subindo nessa noite, de forma agradável a Ti. Ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor despeça a cada um de nós desse culto na Tua santa paz. Ó Deus, que essa semana que se inicia possa ser uma semana abençoada pelo Senhor, que seja uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu amor. Nos livre, ó Deus, de todas as ciladas, ó Deus, do inimigo. O leão, o diabo anda ao nosso derredor, é bem verdade, como a Tua palavra nos diz. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos, ó Deus, na aliança que o Senhor fez conosco. Por isso, ó Deus, nos guarda de todo mal. Que o Senhor abençoe também o nosso país, que o Senhor abençoe o mundo, que vem sofrendo, ó Deus, com essa epidemia. Ó Deus, que com essa pandemia, que o Senhor possa estender as Tuas mãos no momento certo, na hora certa, e que tudo possa se normalizar. É a oração, Senhor, que nós fazemos a Ti, com gratidão, em nome de Cristo. Amém. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre vós, todos que participaram deste culto, que confiam no Senhor até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado nosso culto, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Que Deus lhes dê uma boa semana na presença deles. Que Deus os guarde entre o tempo. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.